Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada a gente viu, que a regra geral era substituir, o valor aqui do limite na função, pelo valor que eu quero calcular aqui o limite. Mas a gente observou que nesse exemplo aqui a gente tinha um problema, porque a gente ficava dividindo por zero quando a gente dividia diretamente. Então, nessa aula a gente vai ver como devemos proceder em situações desse tipo. Então, fica comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Ainda não é inscrito aqui no nosso canal? Não perde tempo. Observe que aqui a gente traz muito conteúdo de qualidade para ajudar aí na sua formação. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada. E também agradeço se puderes deixar o like nesse vídeo e também divulgar aí com seus colegas. Aqui estamos trazendo nesse momento vários modelos de como você deve calcular limites que caem na sua lista de exercício e na sua prova, tá bom? Olha só. Então a gente viu, no final da aula passada, uma situação desse tipo, em que quando a gente tentou substituir, o valor aqui na função, isso aqui deu 8 sobre 0, que não está definido nos números reais, Então, olha só, a gente lembra, se vocês viram lá a nossa aula de noção intuitiva de limites, o que é que acontece? Eu calculei, a gente viu aqui através do gráfico que quando eu me aproximava do zero com valores positivos, essa parte de limites laterais que a gente também já viu, ou seja, eu estou me aproximando do zero aqui, ó, com valores positivos, esse número ele vai ficando cada vez maior. Então, quando isso acontece, a gente diz que o limite ele é mais infinito, Da mesma forma, agora, olhando a função completa dos reais menos o zero na reta, a função 1 sobre x, quando eu olho agora x indo para zero, com valores negativos, então observe que o que acontece? Bem, nossa função ela vai decrescendo à medida que eu vou me aproximando do zero. E isso quer dizer que esse limite lateral ele é menos infinito. Então a gente também já aprendeu que um limite a gente só consegue dizer um valor num ponto quando os limites laterais coincidem. Observe que quando eu olhei x tendendo a zero pela direita, isso aqui deu mais infinito. E quando eu me aproximei do zero pela esquerda, deu menos infinito. Então, isso quer dizer para a gente que não existe o limite quando x tende a zero de 1 sobre x. Tá bom? Porque os limites laterais deram diferentes. Ô professor, mas e esse limite aqui dando mais infinito e menos infinito existe? Não, a gente diz que esses limites aqui são divergentes, Ele não dá um número real. Quando o limite ele é convergente, a gente tem um número real. Mas mesmo assim, a gente, mesmo ele sendo divergente, a gente consegue dar aqui um comportamento. Nesse caso, nenhum comportamento a gente consegue quando x tende a zero, uma vez que os limites laterais divergem para direções distintas. Beleza? Então, pronto, tendo isso como consciência, professor, então quer dizer que quando der zero no denominador e uma constante no numerador, eu tenho que calcular os limites laterais? Exatamente, é isso que a gente deve fazer. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, limite quando x tende a 2 com valores maiores do que 2, Isso que representa esse maisinho aqui. 4x sobre x menos 2. Então isso aqui vai ficar, ó, 4 vezes 2, tá bom? E aqui eu vou botar o positivo, que é onde vai fazer a diferença. Aí vocês vão entender por quê. 2 mais menos 2. Então isso aqui dá 8 sobre 0 mais. Como assim, professor, 0 mais? Observe que isso aqui, na verdade, eu estou olhando o limite num número que é maior do que 2. Tá certo? Eu estou me aproximando do 2, mas com valores maiores do que 2. Então, quando eu fizer essa diferença, isso aqui vai dar um número perto de 0, mais positivo. Então, aqui a gente faz uma relação de sinal, mais por mais, e aí por isso que aqui dá mais infinito. Tá bom? Se a gente voltar aqui, era o que a gente
era o que acontecia. Ó. Quando eu substituía aqui, né? Isso aqui ficava 1 sobre 0 mais. Aí mais, por isso que dava mais infinito. Tá certo? Aí vamos fazer agora ó, a parte negativa. Então, limite quando x tende a 2, agora com valores menores do que 2. 4x sobre x menos 2. Então, aqui vai ficar, de novo, 4 vezes 2 sobre 2 menos 2. Então, isso aqui dá 8 sobre... Ó, isso aqui é um valor menor do que 2. Então, por exemplo, você pode pensar até bem um menor bem esdrúxulo, só para você entender o sinal. Então, aqui, por exemplo, é 1,5. Né? Então, isso aqui daria uma coisa o quê? Negativa, tá certo? Só para você entender o sinal. Então, isso aqui daria um 0, ó, menos. Ou seja, um valor negativo bem pertinho de 0. Então, menos por mais, por isso que dá menos infinito. Tá certo? Então, é dessa maneira que você deve proceder. Aí, observe ó, que os limites laterais eles deram comportamentos distintos. Então, isso diz para a gente o quê? Que esse limite aqui, ele não existe. Tá bom? Ele diverge sem nenhuma direção. Tá bom? Agora vamos olhar esse outro limite aqui, ó. Do mesmo jeito, né? Se eu tentar substituir, vai ficar 1 sobre 0. Então, a gente tem que calcular os limites laterais. Então, eu vou colocar aqui, ó. Limite quando x tende a 0 com valores positivos de 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui vai dar 1 sobre 0 positivo ao quadrado. Aí lembra, isso aqui é um número bem pertinho de 0, só que positivo. Mas como está ao quadrado, isso aqui continua dando 1 sobre 0 mais. Tá certo? Então, isso aqui é mais infinito. Aí agora eu vou olhar o limite quando x tende a 0 com valores menores do que 0. 1 sobre x quadrado. Aí aqui vai dar também ó, 1 sobre 0, né? Valores negativos ao quadrado. Mas a gente não sabe que todo número negativo é elevado a uma potência positiva. Esse número dá positivo. Então, na verdade, isso aqui é 1 sobre 0 mais. Ou seja, também dá mais infinito. Tá bom? Pronto, ó. Como os limites laterais deram distintos, aí a gente pode concluir que esse limite aqui é mais infinito. Beleza? Então, a gente tem que fazer essa análise e fazendo relação de sinal mesmo, tá bom? Eu vou colocar ainda mais um limite aqui para você ver. A gente vai fazendo mesmo uma relação de sinal para a gente saber se vai dar mais ou menos infinito, quando a gente pega limites desse tipo. Então, fica ligadinho aí para não perder esse último exemplo. Então, vamos aqui para esse nosso último exemplo. Eu tenho o limite, quando x tende a 4, de 2 menos x sobre x menos 4, x mais 2. Então, lembra, qual é a nossa tentativa inicial? Substituir. Sempre esse é o primeiro passo. É tentar substituir para ver o que é que acontece, tá bom? Então, se eu tentar substituir, isso aqui vai ficar, né? 2 menos 4 sobre 4 menos 4 sobre 4 mais 2. Então, isso aqui seria menos 2 sobre 0 vezes 6, que daria menos 2 sobre 0. Não é isso? Então, caímos nessa mesma situação que a gente vem trabalhando nessa nossa aula. Então, o caminho é justamente a gente calcular os limites laterais. Então, a gente vai fazer, né? O limite quando x tende a 4, só que com valores maiores do que 4 primeiro. Tá? Então, aqui de 2 menos x sobre x menos 4, x mais 2. Então, olha só, isso aqui vai ficar o seguinte, 2 menos 4 sobre 4 mais... Professor, por que aqui você bota e aqui não? Você pode botar também, não tem nenhum problema, tá certo? Só que aqui não vai fazer diferença. Eu estou me aproximando do 4 pela direita ou pela esquerda, aqui não faz diferença porque esse cálculo que eu estou fazendo no numerador, né, eles estão bem distantes. Então, a gente tem um sinal definido, independentemente se eu me aproximo de 4 pela direita ou pela esquerda, tá certo? Mas não tem nenhum problema você colocar também 4 mais aqui, tá bom? Menos 4
que multiplica 4 mais 2. Pronto. Então, observe o seguinte, né? Ó, a gente aqui vai ficar com o seguinte no numerador. Vai ficar com menos 2. Aí, observe. Eu não estou com valores maiores do que 4. Então, isso aqui vai dar 0, só que um 0 positivo, né? Porque eu estou me aproximando de 4 com valores positivos. Então, vai ficar o 0 mais, que multiplica, e aqui 4 mais 2, 6. Tá bom? Aí o que a gente faz agora? Relação de sinal da multiplicação. Aqui não deu um 0 mais, aí você faz, ó, mais por mais é mais, né? Porque 6 vezes 0 vai dar 0, né? Por exemplo, eu posso até fazer aqui um passo a mais. Menos 2 sobre, aí 0 mais vezes 6, isso aqui é 0 mais, porque eu faço a relação mais por mais, dá mais. Tá certo? Aí agora eu faço a relação de sinal com o numerador, ó. Menos por mais, isso aqui dá menos. E essa configuração, isso aqui dá infinito. Então, fica menos infinito. Então, esse é o procedimento. Você substitui e faz a relação de sinal. Agora, vamos olhar, ó, quando a gente se aproxima de 4 com valores menores do que 4. Então, vou olhar o limite, quando x tende a 4, com valores menores do que 4. Né? De 2 menos x sobre x menos 4, x mais 2. Então, isso aqui vai ficar, ó, 2 menos 4 menos sobre 4 menos 4 sobre 4 menos mais 2. Tá? Cuidado para não achar que porque tem esse menos aqui, esse número 4 aqui ele é negativo. Não, ele é o 4, tá certo? Só quando você estiver fazendo soma ou subtração com o próprio 4 é que você tem que tomar cuidado. Mas aqui é a mesma coisa, ó, 2 menos 4, isso aqui dá menos 2. Dividido, aí aqui é que a gente tem que tomar o cuidado, né, para fazer a análise. Esse 4 menos está dizendo que eu estou me aproximando de 4 com valores menores do que 4. Então, esse cara aqui é maior, ou seja, o resultado dessa conta aqui é 0, só que é um 0 negativo. Né? Então, esse aqui seria 0 negativo. Beleza? Que multiplica 4 mais 2, 6. Pronto. Aí a gente pode fazer a mesma relação que a gente fez no caso anterior. Vou primeiro multiplicar aqui. Então, isso aqui fica, ó, menos 2 sobre, aí menos por mais, vai dar menos, né? Então, 0 vezes 6 dá 0. Então, isso aqui dá 0, menos. Aí eu faço a relação de sinal, ó, menos por menos, mais. Pronto. Isso aqui é infinito. Então, aqui daria mais infinito. Pronto. Aí os limites laterais, ó, deram divergentes, mas para direções opostas. Isso implica, na verdade, que esse limite aqui, ele não existe. Não é isso como a gente acabou de ver nos exemplos anteriores. Então, é dessa maneira que você deve proceder e bastante cuidado aqui na hora de fazer a relação de sinal para não cometer nenhum equívoco, tá bom? Qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.